Mais uma vez, bom dia, meus amigos, o pessoal do Facebook, do YouTube, do Instagram. Bom dia para vocês todos. Eu sou de novo o Dr. Heleno Lopes, que estou aqui no meu escritório em Fortaleza. Hoje é o dia 13 de abril de 2022. Quero lembrar a todos que eu vou, através desse vídeo, vou me oferecer para ajudar o Daniel Silveira, deputado federal, a se salvar dessa desgraça do Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque não basta só a arguição de suspeição dos 9 ministros. É preciso muito mais providência, né? São lições que eu vou fazer aqui e vocês vão achar dentro do contexto jurídico normal, regular, para se ter uma noção da abrangência desse descaso, dessa ruptura institucional, porque passa o povo brasileiro com medo da ditadura da toga tomar conta de vez do nosso Brasil. Porque, por hora, há uma resistência, justamente porque o presidente Bolsonaro, sendo democrata, pregando Deus, Pátria, Família e a Constituição Federal, tem uma assessoria que eu digo são os ministros. No dizer do Lula, aquele canalha ladrão de 9 dedos, tem 8 mil militares no governo federal, e ele, Lula e o PT discriminam esses militares que não podem aceitar essa falta de respeito com o nosso verde oliva, com a Marinha, com a Aeronáutica, porque militar talvez seja a gente mais qualificada do que nós, cidadãos civis, justamente porque eles vivem dentro do respeito, da hierarquia e da disciplina, coisa que não acontece no partido quadrilho, tá certo? Nós temos que lembrar também as controvérsias sobre a Fundação de Fortaleza. O dia 13 de abril é um marco histórico que não condiz com a realidade da fundação da cidade de Fortaleza, em 1786. Porque já em 1613, o Martins Soares Moreno, português, ele tomava conta do forte de São Sebastião, na Barra do Ceará. E a luta dos holandeses para superarem, para retomarem ou para terem o privilégio de assumirem a conquista da cidade de Fortaleza, foi uma luta muito grande com os portugueses, que venceram a batalha e finalmente registraram como fundação um dia fictício, 13 de abril de 1786. Quero dizer para vocês que parece que quem decretou como feriado municipal, parece, eu não me lembro bem, foi a Luciane Lins, porque ela entendeu que essa data é o 13 do PT, que infelizmente esse 13 simboliza Nossa Senhora e infelizmente é de um partido que comanda uma quadrilha de vagabundos, de ladrões dos cofres públicos. Bom dia para vocês, meus amigos, bom dia. Hoje é quarta-feira, já disse, né? Olha, primeiro um preâmbulozinho, que eu não vou hoje responder, porque tem muitas perguntas de direito, mas são perguntas que eu já respondi, o pessoal gosta de ouvir de novo, mas eu quero só dizer o seguinte, olha bem, houve arguição de suspeição de 9 ministros do Supremo Tribunal Federal pela defesa do Daniel Silveira, deputado federal, submetido a um constrangimento inconstitucional, imoral, desonesto, que rompe metade ou mais da metade da democracia, ocasionando temor ao povo brasileiro,
que conversa em todas as esquinas, todos os bares, restaurantes, em todos os cantos que você se encontra com gente, do mesmo jeito que Jesus Cristo dizia, quando duas ou mais pessoas estão reunidas, sempre estão falando no meu nome. Hoje, quando mais duas pessoas estão em qualquer canto do Brasil, fala-se do temor que elas têm com esse absurdo inconstitucional, essa temeridade aplicada por decisões irresponsáveis, propositadas para favorecer o PT e acabar com o Brasil. Em primeiro lugar, ontem eu esqueci de falar uma coisa principal. A presença que o ministro Luiz Fux foi dizer aquelas besteiras lá na Casa Branca. Besteira, esculhambar o Brasil, só isso. Mas o pior, esse cidadão, eu chamo cidadão porque ele não tem a menor vergonha na cara, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado do Ricardo Lewandowski, ministro que rasgou publicamente a Constituição Federal no dia da cassação da Dilma Rousseff, em que ele dispensou a Dilma de ser privada dos seus direitos de função pública por 8 anos, conforme impõe o parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal. Todos sabem que o Ricardo Lewandowski era presidente do Supremo e, como presidente, teria que presidir a sessão de cassação dela. E na presidência ele botou em votação se ela deve perder os direitos políticos ou não. Quer dizer, um absurdo isso. O cara desse não pode ter respeito, não pode ter dignidade, não tem personalidade para ser um ministro. Então eles foram lá dizer que o Bolsonaro é responsável pelas mais de 600 mil mortes pela Covid. Foram muito bem recepcionados por uma deputada de esquerda, que os aplaudiu. Agora vejam, aí disse um bocado de coisa lá, sobre o Daniel Silveira, sobre não sei quem, sobre essas coisas horríveis que nós sabemos. E fiquem sabendo de uma coisa, o povo norte-americano é um povo que não é burro não, é um povo altamente qualificado. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque lá eu duvido que a justiça norte-americana faça a extradição do Alan Santos, duvido que a Interpol coloque o nome dele na lista de procurados pela polícia, lista vermelha, porque tudo que nós temos em matéria de Supremo Tribunal Federal para tentar oprimir o povo brasileiro, em negar ao povo brasileiro o direito de eleger o seu presidente, conforme aconteceu em 2018. Todos sabem que existe uma manobra bem projetada, bem feita em setores do Supremo Tribunal Federal, quase todo, que agora tem 2 lá que são constitucionalistas de primeira e cumprem a Constituição, que eles estão lutando para não haver voto auditável no impresso, auditável impresso, porque eles querem aquele código-fontes do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, invadido por hacker, que é o que aconteceu em 2018. O Bolsonaro não mentiu. Quem ouviu, o nosso presidente, quando era candidato, ele relatou todos os que morreram de morte meio duvidosa, a partir do Celso Daniel, que era do PT, prefeito de Santo André, que foi morto e torturado porque não se dava com a corrupção e a situação criada por seu partido. Aí vem Toninho do PT, viu, tudo mais. Falaram até do Eduardo Campos, que era candidato em potencial, aquele avião que caiu misteriosamente. Falaram também o Bolsonaro falou também no caso da morte do Teori Zavascki, um acidente lá no Rio de Janeiro. E ele ainda disse assim, publicamente, eu vi a live do Bolsonaro, será que eles vão também me matar? E aconteceu.
E o hacker invadiu o código-fontes lá do computador, onde faz a soma dos votos de todo o Brasil. Permaneceu até o dia 7 de novembro de 2018. Polícia Federal, quando quis identificar o hacker e ver os desmandos, a mudança de votos, a forma de como eles invadiram o código, e além da identificação, verificar se eles mudaram o voto, mudaram o resultado das eleições de primeiro turno. Mas aí, Rosa Weber, ministra, era exatamente a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, e informou a Polícia Federal que uma empresa privada contratada apagou todo o rastro deixado pelo hacker. Quer dizer, aí, olha as coincidências. Aconteceu isso. O Felipe Barros era o deputado relator da PEC, que iria criar o voto impresso com a máquina impressora e auditável para facilitar a contagem de votos na boca da urna. Aí o senhor ministro Luiz Roberto Barroso foi até a Câmara Federal na véspera da votação e ajeitou lá para não ser aprovada a PEC. Que interesse ele tinha de fazer isso? Tudo leva a crer que o que estão fazendo é quererem que o Brasil volte a ter uma bandeira vermelha nos pavilhões, volte a ter o Lula presidente roubando os cofres da nação, acabando com os fundos de pensão, destruindo a Caixa Econômica, os Correios, os fundos de pensão do BNB, do Banco do Brasil, emprestando dinheiro para as republiquetas de ditadura, como ele fez, com um prejuízo de 900 bilhões, que o Bolsonaro diz em todos diversos, e que ninguém contesta. Vou dizer de novo, que 200 milhões de reais foram devolvidos por um funcionário da Petrobras. Petrobras estava no chão, está com um lucro exorbitante, muito lucro. Aí a gente que escuta a Rede Globo tem vergonha da manipulação das notícias. Tudo isso criado pela produção dos jornais. Eles são amestrados para esculambar o Brasil. Mas lá fora, os nossos representantes estão divulgando. A Rede Jovem Pan já tem força lá fora. O Augusto Nunes, o Rodrigo Constantino, que mora em Miami, e outros representantes da TV Jovem Pan, eles estão, Augusto Nunes, agora a Jovem Pan tem que tirar esse tal de Fábio Piterno. Esse cara não vale nada. Ele deve ficar só mesmo como pista, como repórter de pista de futebol. Um cara descarado, cínico, um cara sem vergonha. Eu gosto do Marco Antônio Almeida e do Rodrigo Constantino, e parece que é o Paulo Matias, Paulo, não sei, que eles vão em cima, chamam ele de mentiroso na cara, leviano, e ele não tem vergonha, esse sujeito. Bom, o resumo da coisa, primeiramente é isto. O senhor Randolfo Dias conseguiu 28 da cidade, já protocolizou o pedido de outra CPI do CIP para investigar aquele negócio do Ministério da Educação. Mas o Milton Ribeiro, o ministro que pediu para sair, para evitar constrangimento por essa gente que só gosta de destruir o Brasil, ele se demitiu, mas ele, na época, bem comunicou e tudo passou a ser investigado pela Controladoria Geral da União. Aí o CPI, na época dessa, vai se reunir. Agora, deixa o que tem lá, mas do quê? Mas do que para botar na cara desse sujeito saltitante, que o partido dele, que é a rede, só tem ele de senador e 2 deputados federais, que não tem nada de povo dentro do Congresso Nacional. Esse cara não vale nada, isso, Randolfo Dias. Ele é conhecido, é todo tempo requerendo isso contra o Bolsonaro, isso, e até indo contra o Ministério Público. Aí, ele pediu, né? Mas deixa que nós temos, além do Lazier Martins, senador que esculambou essa exclamação, esculhambação já é o pleonasmo, envolvendo esse Renan Calheiros, que
a negada chama Renan Canalheiros, um canalha desse que não tem vergonha. Aliás, ele deve ser igual a quem dá apoio a ele, porque se sentam em cima dos processos dele, e os mais de quase, agora tem só uns 15 ou 16, que um foi arquivado. O cara que desrespeitou uma ordem judicial quando era presidente do Senado, todo mundo sabe disso. Prova que o Supremo é desse jeito aí, só tem força de querer constranger o pessoal seguidor da democracia, porque o Bolsonaro é o único que tem pregado liberdade, democracia, Deus, pátria e família. Entendeu? Não é esse canalha de nove dedos que vive gritando sobre o aborto, querendo como coisa que o aborto fosse uma coisa tão simples como os partidos, como os estados federados aí, essas ditaduras como a Colômbia, Venezuela, Cuba, Nicarágua e outras mais, Macau, que eles tratam o direito da vida como se fosse um troço aí qualquer, como se fosse uma formiga, um piolho que você mata na unha. Então, nós temos aí um senador, nosso aqui do Ceará, Eduardo Girão, que ele pediu, ela dirigiu com 35 assinaturas de senadores, o convite ao Alexandre Moraes para explicar os desmandos dele no Supremo Tribunal Federal. Os senadores já protocolizaram com 35 assinaturas uma CPI para investigar todas as obras que foram contratadas de 2006 até 2018, entendeu? Dos governos petistas e do Michel Temer, esse outro ateu, que é o Michel Temer, porque essas obras foram contratadas, houve pagamento e não foram nem sequer começadas. Tem ideias que nem começada foi. Entendeu? Aí essa CPI vai acabar, porque eu acho que na hora de escurambar o Brasil, eles deveriam dizer lá para os Estados Unidos que eles sabem do roubo da Petrobras, eles sabem dessa escurambação, mas dizer lá, sabe o quê? Bota a energia. Dizerem lá, acho que sei lá o que, quem doutor, dizerem lá, o meu carregador falhou aqui, apagou uma lâmpada. Dizerem lá que o Brasil, eles não disseram isso. Por que o seu Luiz Roberto Barroso não disse que o Supremo Tribunal Federal descumpriu o artigo 196 da Constituição Federal, 196 a 198, especialmente o 198, parágrafo 1º, que atribui a 3 poderes para a saúde pública: o poder do Estado Federado, do Estado e do município. O que fez o Supremo? Eles viram dizer isso, que eles tiraram do Bolsonaro toda e qualquer participação na pandemia. A participação era só para ele jogar dinheiro. Aí foi a corrupção, a roubalheira. Eles não disseram que a CPI do SIC não apurou nada. Não disseram que a CPI lá da Assembleia do Rio Grande do Norte apurou e indiciou Carlos Gaba, ministro do PT do tempo da Dilma, e que ele desviou respiradores comprados numa casa que produz maconha. E que esses bichos lá, por superfaturados, foram entregues aquele prefeito de Araraquara, prefeito, que é do PT. Também não disseram que o Omar Aziz, presidente da CPI do circo, teve mulher e 2 irmãos presos lá em Manaus por corrupção. Não disseram que compraram respiradores lá em Manaus a uma loja de vender, uma adega de vender vinho, de fabricar e vender vinho. Não disseram também que lá em Manaus deixaram faltar oxigênio e quiseram culpar o governo federal porque o socorro imediato. Eles não tinham dinheiro, que foi bilhões para Manaus e para o estado do Amazonas,
deviam ter comprado porque tendo se prevenido. Agora, não, o Bolsonaro tem que viajar, arranjava logo o oxigênio. Esse empresário mandaram oxigênio para lá. Deviam ter dito tudo isso. Ter dito que a corrupção lá na Bahia também envolveu lá o governador da Bahia, esse Rui Costa, senador, que é o chamado, conhecido como é, tem um nomezinho também, é um nome de estômago. O cara é feio salgado. Esse Rui Costa é envolvido também. Também não disseram que a CPI tratou mal o pessoal que ia depor a verdade. Não disseram que a CPI, o Renan Calheiros disse quem ele quis e que não deu em nada. Entendeu? Quer dizer, é o Brasil que tem ministros que vão lá. Basta dizer também que o TSE deu honrarias, diplomas de honrarias, a 11 das esquerdas conhecidos. Inclusive, parece que a Miriam Leitão também da Rede Globo foi para lá. Então, senhores, eles não disseram também que o Alexandre Moraes mandou prender um deputado federal. Não disseram que a Magda Mofato, deputada federal, que ela deve ser investigada, que ela disse publicamente que foi tudo tramado com o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, para ratificar a prisão determinada pelo Alexandre Moraes com relação ao Daniel Silveira, que é deputado federal. Não disseram também que desrespeitam a Constituição. Ele, Luiz Roberto Barroso, desrespeita. Celso de Mello chamou o Bolsonaro de genocida quando saiu antes de sair do Supremo. Luiz Roberto Barroso já disse a mesma coisa. Luiz Roberto Barroso repetiu frase do Zé Disseu, o maior ladrão da nossa República, o truculento ministro do Lula, quando ele disse: eleição não se ganha, não se vence, se toma. Ele repetiu. São coisas que ele deviam contar, mas lá eles sabem disso. Lá tem deputado, tem senador, tem Constituição Federal, tem lei, tem tudo. Agora vamos ao que interessa, que eu vou agora. Eu quero lhe oferecer para ajudar o advogado do Daniel Silveira. Isso é um oferecimento só pro forma, que dá certo ele não vota atrás de mim, não. Eu sou a formiguinha no meio de tantos formigueiros grandes, de tanta grandeza. Mas eu acho o seguinte: primeiro, a exceção de suspeição contra os 9 ministros, ela cabe e tem prova. Está lá, eles devem responder de acordo com os artigos 103 e 104 do Código de Processo Penal, com o mesmo rito procedimental dos artigos 98 a 102. O que diz isso? O advogado deve ter procuração com poderes especiais para propor exceção, a menos que o próprio réu assine a exceção de suspeição. É você ligar a energia, faz isso, que vira pega essa. Deixa eu só colocar. Mas aqui está normal. Tá normal? Está normal, sim. Então pronto, então deixa ver, a luz aqui do escritório é boa. Então eu quero, que eu achava que ficaria melhor. Eu quero fazer um oferecimento, e dizem que coisa oferecida não tem preço, apenas para mostrar as coisas que a lei permite que eu diga, né? Olha bem, é muito protocolo para a negociação de suspensão, ele pode rejeitar, o recurso é para o plenário. Essa exceção tem que ser distribuída para um dos 2 ministros que não forem arguidos de suspeição, André Mendonça e Carlos Nunes Marques, e tem que rolar testemunha, ouvir testemunha e julgar do plenário. Que plenário? Plenário só de 2, a menos que convoquem ministros do STJ para a complementação, porque o código ele é omisso quanto a isso, que quando se pede a suspeição só do relator, no caso ele pediu de 9 ministros. Então, não deve, está bem difícil aí, tem que convocar, porque tem que ser julgado por um plenário. Bom,
Vamos deixar a exceção de suspeição de lado, porque você pode querer exceção de suspeição de delegado, de servidor, de promotor, de Ministério Público, de tudo. Desculpe aí. Agora vamos ao que interessa mais ainda. O que deve ser observado é o seguinte: Alexandre Moraes, Ricardo Lewandowski, Luiz Alberto Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Toffoli e Luiz Fux, eles não têm foro privilegiado civilmente. Não tem. Primeiro, o advogado Daniel Silveira deve fazer uma representação criminal, uma notícia-crime, artigo 27 do Código de Processo Penal, perante o senhor Procurador-Geral da Justiça, envolvendo, de princípio, Magda Mofato, para ela dizer a combinata que fez com Arthur Lira e os demais esquerdistas que apoiaram a prisão do Daniel Silveira. Tacar uma representação, uma notícia-crime, contra Magda Mofato, contra Arthur Lira, contra todos os deputados que votaram pela ratificação da prisão. Uma notícia-crime, narrando o quê? Abuso de autoridade, simulação da verdade, entendeu? Diz ofensa ao artigo 53 e parágrafo 2º da Constituição Federal. Inclusive, quadrilha, organização criminosa, porque tem o artigo 288 do Código Penal diz mais de 3 já é quadrilha. Então eles fizeram. Isso veio à tona pelo seguinte, vou dizer, eu já disse aqui tantas vezes, que o artigo 53 da Constituição Federal, ele tem 3 parágrafos que são de interesse do povo brasileiro. A cabeça do artigo diz o seguinte: o parlamentar não pode ser punido por votos, palavras e opiniões. Parágrafo 2º, que o primeiro diz que ele passa a ter foro privilegiado a partir da diplomação. Isso é tranquilo. O parágrafo 2º diz o seguinte: o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito olhe bem, por crime inafiançável. Neste caso de crime inafiançável, é mandada a cópia do auto de prisão de flagrante. Senhores, é de fazer vergonha a gente repetir que o senhor ministro Alexandre Moraes disse que existe um flagrante permanente por causa dos vídeos, quando aparecem, cada vez recupera o flagrante. Isso aí não existe na lei, doutor. Existe o cara que pode ser preso em flagrante a qualquer momento, desde que haja perseguição, conforme eu já disse aqui, artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal. Pode ler tudo isso, vocês veem o que eu estou dizendo. Agora, mandado de prisão em flagrante é outra invencionice que não existe. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 61, ela só admite 2 tipos de prisão judiciais. Prisão em flagrante, porque a polícia, quando prende, ela já é uma polícia judiciária, ou quem prende em flagrante entrega ao delegado o preso em flagrante, se for cidadão do povo, artigo 301 do Código de Processo Penal. Então a justiça começa na polícia judiciária, ou por ordem de autoridade competente. O Alexandre de Moraes simulou mandado de prisão em flagrante porque nenhum deputado, nem um senador pode ser preso por crime inafiançável a não ser em flagrante delito. Não pode haver decreto de prisão preventiva de parlamentar. Isso aí já começou a esculhambar o negócio. O parágrafo 2º é mais claro quando ele diz: a autoridade, quando prende em flagrante, manda para a casa do parlamentar, a qual pertence o parlamentar, para examinar, ratificar a prisão ou negar essa prisão, mandar soltar o deputado, no caso aí o Daniel Silveira. O que fez? O Alexandre de Moraes mandou apenas um ofício.
esse ofício não substitui o auto de prisão em flagrante, que nunca existiu. Primeira coisa. Outra coisa mais. Teve o senhor Arthur Lira oportunidade de resolver o problema quando houve o esconderijo do Daniel Silveira lá no seu gabinete para não ser obrigado a colocar tornozeleira eletrônica por ordem do senhor ministro Alexandre Moraes. Os esquerdos aí, esses radialistas e jornalistas sabichões, além de falarem errado o português, ainda diz, o Alexandre Moraes pediu a prisão, o pé dele determina, o juiz do pé determina a prisão. Bom, o que nós podemos ver? Por que ele podia ter feito a remissão? Ter se redimido da exclamação, que quando essa Magda Mofato disse publicamente, eu assisti, todo mundo assistiu. A internet não guarda segredo, não é local. Ela disse que houve uma combinata com o Arthur Lira e deputado para que a prisão fosse acatada, seria no máximo por 15 dias, ou semana a 15 dias. Isso aí é uma afirmação que deve ser motivo de investigação criminal pelo Ministério Público, entendeu? Olha bem, eu até elogiei o Arthur Lira, porque ele disse que o Daniel estava escondido lá, tem ordem judicial que tem que ser cumprida, mas ele tinha que preservar a inviolabilidade dos parlamentares de sua casa. Eu achei que não. Aí veio a truculência do Alexandre Moraes de tirar 15 mil do dinheiro dele todo dia, uma multa diária de 15 mil reais. Aí ele foi obrigado a se entregar. Eu estou fazendo um resumo para vocês verem que falta de respeito. O artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 53, diz lá, no caso aí, a qualquer momento a Câmara Federal podia convocar uma reunião extraordinária, sessão extra, e suspender a prisão do parlamentar. Não é aquela prisão que é tornozeleira, é prisão, mas a prisão desde o começo. Mas não, Arthur Lira aceitou tudo que o Alexandre Moraes fez, aceitou ser execrado publicamente pela deputada federal Magda Mofato, sem se falar que tinha sido escolhido na véspera um deputado que seria o relator e que iria negar essa autorização, essa prisão. Aí substituindo essa Magda Mofato, fez a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida, foi ela falando em público, além de falar errado, estou dizendo tem que confirmar a prisão, porque ele cometeu o crime tal. E o pior, se o crime foi com base na Lei de Segurança Nacional, que já estava na fraqueza e foi decretada a sua inexistência, foi decretada a sua inconstitucionalidade, foi revogada, melhor dizendo, aí pior é que esse fato já aconteceu depois da revogação dessa lei. Quer dizer, passa-se por cima, o Alexandre passa por cima dos códigos, até do artigo 2º do Código Penal, que ele não permite que uma lei revogada possa manter, sendo processado criminalmente, para ser condenado por qual lei? Aí fere aquele princípio do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que diz a lei penal não retroagirá, a não ser para favorecer o réu. Se vem uma lei posterior, revogou aquela, essa nova lei não pode ser aplicada porque ela é muito diferente da outra, revogou, foi tornado inconstitucional, acabou-se o processo do Alexandre, aliás, do Daniel Silveira. Agora eu acho que a defesa do Daniel está meio fraca, entendeu? Ou você tinha que requerer também uma representação perante o Ministério Público por abuso de autoridade dos ministros sob o comando do Alexandre Moraes, por essa truculência, essa inconstitucionalidade. Agora vamos a outro fato.
Se eu fosse advogado do Daniel Silveira, eu iria só por particível. Eu proporia uma ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com reparação de danos materiais e morais na vara federal que dá cobertura à cidade de Petrópolis, à comarca de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. Porque a Justiça Federal tem jurisdição em todo o Brasil. Eu, por exemplo, eu tive um caso em Salvador, na Bahia, de um militar que foi fora do Exército sem o processo legal, e eu consegui, primeiro perdi uma ação dele, fui para um restaurante e ganhei, já botei o cara do lado dos quadros do Exército, entendeu? Ganhei. Aqui em Fortaleza eu fiz, a Federal daqui tem o quê? Ela tem jurisdição no Brasil todo. Então eu escolhi a Petrópolis. Entrava com uma ação e mais. O artigo 53, inciso 4, salvo engano, do Código de Processo Civil, que eu ainda estou meio amarrado no Código Velho, que é o artigo 100. Diz o seguinte: o local, domicílio do autor da ação, quando o fato tiver origem em delito. Ora, você está acusado de um delito, o lugar do foro. Mas não existe esse negócio do juiz federal daqui, se o lugar é incompetente, a competência é do de lá, então eu posso escolher a vara federal que eu quiser. Isso é o que eu entendo, pelo que eu já tenho vivido em termos de propor ações na Justiça Federal. Então, essa ação declaratória de nulidade, ela é uma ação contra, não pode ser contra a Câmara Federal, porque a Câmara Federal pertence à administração direta do poder central, aliás, da União Federal. Então, a ação tem que ser contra a União, envolvendo com litisconsortes também. O que é litisconsorte? É quando se coloca mais de uma pessoa jurídica ou física no processo, no polo ativo ou no polo passivo da ação. Polo ativo é quem promove a ação, polo passivo é quem a ação, quem recebe a propulsão, contra quem é proposta a ação. Aí, entra-se com uma ação declaratória de nulidade, de atos jurídicos e judiciais, pode ser também, cumulada preparação de danos materiais e morais, podendo até estar com a obrigação de fazer e deixar de fazer, e pedir uma liminar, uma tutela de urgência. Você pode se socorrer até com dois tipos de processo, dois tipos que se resumem no só. Hoje, o artigo 303 do Código de Processo Penal, aliás, do Código de Processo Civil, 303, porque hoje o Código de Processo Civil acabou com as cautelares preparatórias e incidentais. Mas ele criou um tipo de tutela cautelar de urgência, que ela é o embrião de uma ação principal. Eu promovo uma tutela, o réu não é citado. Aí eu vou mostrar que houve uma nulidade dos atos praticados pelo Alexandre Moraes, nulidade dos atos praticados pela Câmara Federal, nulidade, a simulação, o artigo 167 do Código Civil, no inciso 1º, diz: é nulo o ato jurídico por simulação. O que é simulação? É você mostrar a aparência de um ato perfeito quando ele é fraudado, ele é desonesto, ele é ilegal. O artigo 185 do Código Civil diz: aplicam-se, porque o artigo 167 fala em negócio jurídico. Os artigos 104, 164 seguintes do Código Civil falam de negócios jurídicos. Mas o 185 diz o seguinte: aplicam-se aos negócios jurídicos as mesmas regras definidas para os atos jurídicos de modo geral. Então se chama ato simulado. O que é simular? O senhor ministro Alexandre Moraes simulou a existência de uma prisão em flagrante de um deputado federal. Segundo, o ato dele é nulo porque ele feriu frontalmente o artigo 53 caput
da Constituição Federal. O ato dele é nulo e foi acatado por ato nulo da Câmara Federal, conforme disse a Magda Mofato, quando ratificou no plenário a prisão dele, que seria só por uma semana ou 15 dias. O ato nulo, né? Ato. Os danos já estão na cara, os danos materiais e morais são irreparáveis. São danos de grande monta. Se você for somar o que esse rapaz já gastou com o advogado, que ele já gastou com isso, com aquilo mais, e o sofrimento moral dentro da família. Especialmente, eu botaria até como litisconsorte ativo, propondo a mesma ação, pedindo, na mesma ação, a reparação de danos morais contra todos, botava a mãe do Alexandre, do Daniel Frota, desculpe aí, Daniel Silveira, colocava a mãe dele, que ele mandou intimar a mulher para ir prestar depoimento. Que diabo de processo é esse? E que diabo de ministro é esse? Que toda denúncia tem que ter rol de testemunhas, toda defesa prévia tem que ter rol de testemunhas, e ele mandar intimar uma pessoa para prestar depoimento, quando o depoimento dela é de eu recuso, artigo 206 do Código de Processo Penal. Tá certo? Aí nessa ação reparatória, eu pedi o quê? Eu não entrava logo com a ação, eu entrava logo com essa cautelar embrionária. Pede para conceder a tutela, mandar suspender todos os atos nulos, entendeu? E intimar todos para cumprirem. Depois de cumprir essa tutela, aí eu tinha que botar lá, a ação principal será uma ação de tal declaratória de nulidade, acumulada com a obrigação de fazer e deixar de fazer, artigo 248 desse penta, reparação de danos materiais e morais, 186 do Código Civil, a declaração de nulidade, artigo 67, inciso 1º do Código Civil, combinado com os artigos 319 e seguinte do Código de Processo Civil, 319, 320 do Código de Processo Civil. É aquele que diz como é que se reliva a opção inicial, tal. Então, como é que acontece esse fato? A ação ela é embrionária, diz a lei, concedida a tutela, o autor tem 15 dias para fazer a emenda a cautelar, transformando-a em ação ordinária, entendeu? Ação ordinária com os caracteres exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, pedindo lá para que o juiz marque uma audiência de conciliação, artigo 319, inciso 5º do Código de Processo Civil, porque, embora você não queira conciliação, e seja opção, o artigo 334, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, diz que o juiz é obrigado a marcar audiência. Já no artigo 335, quando eu digo que não quero audiência conciliatória, mesmo assim o juiz marca a audiência, competindo a parte contrária, no caso seria a União Federal, os membros da Câmara Federal, Arthur Lira, Magda Mofato e outros mais, Alexandre Moraes, ministro tal, entendeu? Como réu da ação civil. Eles tinham que, 10 dias antes, até 10 dias antes da realização da audiência, ele tinha que comunicar, olha, não tem interesse de fazer a audiência de conciliação, tem o artigo 334, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Então, resumo, eu acho que é preciso atacar, agredir por todos os lados, dentro da ética, dentro da lei, dentro da Constituição Federal. Porque todos os atos praticados desse suposto mandado de prisão em flagrante, todos esses são nulos de pleno direito, assim como também é nula a sessão da Câmara Federal que ratificou a prisão. Aí isso abrange denúncia, abrange a participação dessa Lindora Araújo, que ela é subprocuradora e vive bajulando quando ela devia cumprir o munus dela, o dever dela capitulado, especialmente no artigo 129 da Constituição Federal. Senhores, é isso aqui que eu tenho para dizer, com a revolta de sempre, revolta de todos os dias, por ver o Brasil quase na lama,
por causa desses caras que querem tomar o poder de um cidadão que foi eleito com quase 60 milhões de votos, e porque ele é um cara popular, um cara que fala em democracia, um cara que prega Deus, pátria e família, bandeira verde e amarela, quando se sabe da roubalheira desse marginal que comanda as pesquisas do PT. Todos vocês podem olhar que cada qual mais ladrão, tudinho. Eu quero que lembrem as delações do Palocci, as delações do Léo Pinheiro, a delação do pessoal da OAS, da Odebrecht, o pessoal tudo. E lembrem também que a Petrobras foi assaltada, os fundos de pensão, que as obras não acabadas, objeto de CPI requerida ontem às 5 horas da tarde. Quem ouviu o Lazer Martins, senador, fica estarrecido com tanta verdade que ele disse. Só quem não sente a verdade do governo do nosso presidente e que está do lado dos esquerdas é porque não tem vergonha na cara e quer ajudar a eleger um ladrão que assaltou o Brasil, saqueou, inclusive rasgou a bandeira brasileira. E esses ministros vão viajar à custa de quem? O senhor Luiz Fux, o senhor Ricardo Lewandowski, o senhor Luiz Roberto Boto. Eles foram para os Estados Unidos à custa de quem? À custa do povo brasileiro. Cada viagem de ministro para fora, ele não gasta um centavo por nada. Entendeu? A mordomia, a roubalheira, a exclamação, aplaudindo tudo. Quantas vezes o Gilmar Mendes viaja para Lisboa, que tem propriedade dele, será que ele vai por conta própria? Nunca. É a custa do dinheirinho, do cartão corporativo que eles têm. A mordomia, tudo. Ex-presidentes também, tudinho. É uma farinha num saco só. É preciso que apareça quem convoque outra Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma Constituição que amarre o direito do povo brasileiro para não aparecer essa gentalha que se senta nas cadeiras de ministro para fazer mal ao povo através do seu poder maior, sem cumprir pelo menos o artigo 102 da Constituição Federal, que é exatamente ser cada ministro o guardião da Constituição Federal. Obrigado a vocês. Desculpem se eu exagerei, porque a gente fica... Ninguém pode ouvir mais a Globo com as reclamações e a Jovem Pan narrando as verdades. Você fica doente, eu fico doente de tanto ouvir essa sujeira. Bom dia para vocês todos. Olha, compartilha, tem lá, só compartilhar, tem aí bem embaixo do seu vídeo. Compartilhar, curtir, divulgar. E eu queria pedir, se tem alguém aí, porque eu não enxergo. Tem gente aí expert em informática, em celular. Vou mandar esse vídeo, procura aqui o advogado, ou estou com o Daniel Silveira, manda para ele mandar ouvir. Mostra ao Bolsonaro, bota nas redes sociais, coloca no canal do Telegram do Bolsonaro, que eu não entendo, eu não sei mexer nisso. Lá em casa quem mexe para mim é a moça que trabalha comigo, que meus filhos mexem, mas tudo é ocupado, não tem tempo para nada. Aqui também o meu tempo é bem curtinho. O Bené aqui só entende mesmo de computador para digitar petições que eu dito e outras mais, né? Eu agradeço a todos. Olha, sábado agora que vem, que é o sábado da Aleluia, vai começar o meu programa Morrendo de Saudade pela Rádio Assunção Cearense, a M620 de Fortaleza, Rádio Web Passeio, RádioDVC.com, programa Morrendo de Saudade. Aliás, eu anunciei do Cavaquinho, que grava minhas músicas, eu tenho poemas, eu vou colocar tudo no YouTube para vocês ouvirem as músicas que a Luciane grava, que são minhas. Só as músicas, as ruins eu não gravo computador. Tem o Rastro do Corno, né, que é uma música de carnaval. Ela é bem ganhada, tá? Tem o Cachimbema, Cachaça, Chifre e Problema. Quem tem, tudo isso tem da minha música. Tem a voz de formatura, tem a canção da criança, canção da fé, tem um bocado de coisinhas boas. Tem a festa do Juazeiro do Norte, Padre Cícero, tem tudo, né, pessoal? Bom dia para vocês. Olha, para você que basta você pedir uma música para o meu programa, música dos anos dourados. Ou então, uma manifestação de direito, que já tem um bocado
no meu arquivo para amanhã e sábado, e sexta e sábado, você basta mandar uma mensagem de voz ou de texto pequenininha. Doutor Heleno, eu queria ouvir a música que está no seu programa. Doutor Heleno, eu queria que o senhor me explicasse a respeito do meu direito assim, assim, assim. Aí eu dou apenas a resposta, a primeira oportunidade eu responderei. Eu agradeço a vocês, viu? Divulguem o vídeo. Sabe por quê? Isso eu faço com gosto desde 1972, que eu faço resposta de direito no ar, nas estações de rádio. Estou achando melhor através do vídeo, né? Meu WhatsApp, viu lá? Vamos lá, 85 é o DDD. 999-453883. O Bené que está aqui manipulando, aqui, mexendo aqui no celular, que eu não sei mexer nada. Bom dia a vocês, um abraço e até amanhã.